Salve, salve galera, professor Zanin, hoje aqui para contar um pouquinho sobre a cinética química, uma parte da fisicoquímica que é responsável pela compreensão da rapidez com que as transformações ocorrem, beleza? Toda reação ela ocorre num intervalo de tempo e nós podemos falar da rapidez com que ela ocorre. O termo velocidade até não é muito adequado e a gente vai discutir um pouquinho isso aí. Beleza? Preparado? Eu dividi esta aula em 3 partes para não ficar muito pesado. Especificamente, como calcular a velocidade que a gente chama média da reação, depois os fatores que alteram nesta rapidez, ou seja, nessa velocidade, e terceiro, uma velocidade especial, que é a velocidade instantânea, ou a lei da ação das massas, que exige um comprometimento matemático um pouco maior, beleza? Vamos embora então, beleza? Bom, então a primeira coisa que eu coloquei aqui foi uma indagação, né? Será que as reações químicas possuem velocidade? Eu me lembro da física que calcular a velocidade exigia que nós determinássemos uma variação do espaço em função de uma variação do tempo. Só que uma reação química ela ocorre em um recipiente, num sistema, então não existe uma variação do espaço. Quer dizer, a reação química ela não se desloca daqui até ali, ela simplesmente acontece, rápida ou não, como é o caso dos dois exemplos que eu estou colocando aqui. Observe aqui em cima a reação de explosão pum, da substância que está contida dentro daquela bolsa do airbag. Quer dizer, numa fração de tempo, em milissegundos, aquilo infla, libera uma grande quantidade de gás nitrogênio, e então você tem uma reação muito rápida. Em contrapartida, aqui está a ferrugem, a produção da ferrugem. A ferrugem é uma reação que a gente sabe, a oxidação do ferro, é um processo relativamente lento. Tudo bem que a gente também já sabe, e é um disparador da próxima aula, que há fatores que devem contribuir para o aumento dessa rapidez. Por exemplo, quando a gente vai para o litoral, nós estamos no litoral, nós observamos que a oxidação dos metais, especialmente do ferro, é mais rápida do que em outros locais que não metal. Será que tem alguma coisa a ver com o mar, então? Bom, isto fica para depois. Beleza. Então, apesar de não ter uma variação de espaço, uma reação ocorre de forma rápida ou de forma lenta. Desta forma, o termo mais correto para esse nosso estudo seria taxa reacional ou rapidez das reações. Mas ficou, assim, por vício de linguagem, o conceito de velocidade da reação. Então, apesar de não poder determinar essa velocidade pela falta da variação do espaço, a gente continua chamando, e não tem problema nenhum, chamar de velocidade da reação, beleza? Bora lá, então, tentar descobrir como calcular esta velocidade que a gente chama de média, beleza? Para isso, eu fiz uma pergunta aqui, né? Como medir essa rapidez, como medir essa velocidade da reação? Então, pense, numa reação qualquer, o que nós temos acontecendo lá? Duas coisinhas. Os produtos sendo consumidos e os reagentes sendo, os reagentes sendo consumidos e os produtos sendo, obviamente, produzidos. Então, se a gente vai calcular alguma coisa, a gente vai calcular a rapidez com que os reagentes ou são consumidos, ou então a rapidez com que os produtos são produzidos. É isso que a gente faz. Então, nós calculamos a rapidez com que os reagentes são consumidos ou os produtos são formados durante o processo reacional. Essa rapidez ela é determinada em função da variação da quantidade de coisas que estão sendo consumidas ou produzidas. Isso pode ser massa, pode ser volume, pode ser a concentração molar, pode ser número de íons, número de partículas, etc. e tal. Então, desta forma, é a variação de qualquer coisa, esse Q ali seria ΔQ, né, a variação de qualquer coisa, pela variaçãozinha do tempo, né, que pode assumir diversas unidades também, segundos, minutos, etc. e tal. Observe que nessa expressãozinha aqui, nós temos a variação de qualquer coisa em módulo. Por que em módulo? Porque o conceito de velocidade negativa soa meio estranho, né? Não tem velocidade negativa. Mas quando nós fazemos a velocidade de consumo dos reagentes, nós vamos encontrar um valor negativo para essa velocidade. Isso soa um pouco estranho. Apesar de encontrando o valor negativo, nós sabemos que nós estamos falando da reação da velocidade de consumo de alguém. Por que isso vai dar negativo quando eu tratar da velocidade de consumo de um reagente? Porque no início tem mais reagente do que no final. E toda variação a gente calcula com o final menos o inicial. Então, quando calcular o consumo do reagente, isso vai dar um valor negativo. Então, aquele módulo ali vai garantir sempre um valor positivo, tá bom? Bom, eu coloquei uma reaçãozinha
Coloquei um gráfico porque esses dados para o cálculo da velocidade podem ser dados graficamente. Por isso que esse gráfico está aqui, beleza? Observe a curva rosinha ali, tá vendo? Como ela destoa bastante. Observe que a curva rosinha e a curva verdinha tem a partida lá na origem, né? No eixo zero. Por quê? Porque são os produtos. E no início não tem produto, é zero. Já a curva azulzinha, tá vendo? Ela vai descendo porque é do reagente N2O5. Então, no início tem a quantidade máxima dele e então isso vai diminuindo. Nós podemos buscar os dados aqui nesse gráfico ou comumente também isso é dado em tabela, por isso que eu selecionei um gráfico e uma tabelinha, beleza? Mas nós vamos trabalhar com a tabela porque é mais fácil para dinamizar a nossa discussão. Então, esses são os dados, tem que ser dados os dados, como são resultados experimentais, você não pode fazer isso sem a informação do que está acontecendo no intervalo de tempo, tá bom? Então, aqui está as informações na tabela. Eu vou puxar essa tabela para outro slide para a gente calcular essa velocidade de consumo ou de produção das espécies ali. Observe, está vendo a distinção entre a curvinha verde e a curvinha rosinha? Isso tem a ver com a estequiometria. Dá uma olhada lá no NO2. São 4 NO2 para 1 O2. Então, essa inclinação, essa abertura da inclinação das curvas rosinhas e verdinhas acontecem pela estequiometria da reação, beleza? Bom, vamos lá então. Está aqui a reação de novo, está aqui a nossa tabelinha e eu vou determinar que nós calculemos a velocidade média dessa reação em um intervalo de tempo específico, porque cada intervalo de tempo há de ter um valor de velocidade. Essa velocidade de verdade que é entre nós é um miguezão, é para ter mais ou menos uma ideia de como está sendo conduzida uma reação química num intervalo de tempo. Assim, ela não é muito legal. Agora, tem uma velocidade que ela é bem interessante, que é a velocidade instantânea, tá bom? Que a gente vai estudar na terceira aulinha. Bom, então aqui, ó, eu coloquei, calcule a velocidade média de consumo do N2O5, por quê? Porque ele é reagente entre T igual a 5, ou seja, entre 5 minutos e 10 minutos. Quer dizer, a variaçãozinha de 5 minutinhos, beleza? Eu poderia escolher outro intervalo de tempo, mas eu escolhi, o exercício vai delegar isso, ele vai dar um intervalo de tempo, você vai lá tirar os dados. Então é só substituir. Substituir o quê? A variaçãozinha do tempo que a gente já tem, e lá na tabela eu já deixei vermelhinho lá a variação das concentrações e substituir na expressãozinha. Daí nós vamos ter lá, ó, a velocidade média igual 0,056 mols por litro, que é a quantidade de N2O5 no tempo 10 minutos, menos 0,08 mols por litro, que é a concentração do N2O5 no tempo 5 minutos. Divide pela variação do tempo, que é 10 minutos menos 5 minutos, e observe que nós teríamos aí, né, obviamente, um valor negativo, mas estando em módulo, nós garantimos um valorzinho positivo, ok? Bom, ok, o que acontece aqui é que essa velocidade, 0,0048 mols por litro por minuto, vezes minuto, é uma velocidade de apenas um componente daquela reação. Mas e se eu quisesse dos outros? Bom, tá vendo que aquela tabelinha tem os dados, não tem? A tabelinha tem os dados, tanto da produção do NO2 quanto da produção do O2. Mas acontece que às vezes o cara não dá o dado das outras espécies, ele dá apenas de uma, sem problema nenhum. Porque a estequiometria da reação responde à velocidade dos outros componentes. Ou seja, basta eu ter a velocidade de um componente para que eu possa determinar a velocidade dos demais componentes através da estequiometria. Como assim, professor? Seja mais claro e específico. Ok, vamos calcular a velocidade média de produção do NO2, tá bom? Então, a velocidade média de produção do NO2, aqui, ó, a velocidade de produção média do NO2, no intervalo de 5 a 10 minutos, eu poderia recorrer à tabelinha, substituir na expressãozinha e fazer os cálculos, beleza. Mas acompanhe comigo. Está vendo que nós temos lá a concentração do N2O5 na equação balanceada é 2 mols, 2 N2O5, formando 4 NO2. Está vendo que está sendo formado o dobro de NO2 para cada N2O5? N2O5, 2 mols, NO2, 4 mols. Então, nós temos o dobro do NO2 em relação ao N2O5. Tcharam! Adivinha a velocidade média?
a velocidade de formação do NO2? Vai ser exatamente o dobro da velocidade do N2O5. Então, a velocidade do N2O5 é 0,0048, só um número em módulo. A velocidade de produção do NO2 é 0,0096, exatamente o dobro da velocidade de consumo. Por quê? Por causa da estequiometria. Olha, pense, vou fazer uma perguntinha e você tente achar a resposta. Qual seria a velocidade de produção do gás oxigênio do gás O2? Tempo. Se você respondeu 0,0024, bingo, você acertou. Por que 0,0024? Porque a concentração do N2, a velocidade do N2O5 é 0,0048. Tá vendo que a concentração do O2 ali é metade da do N2O5? Portanto, a velocidade de produção vai ser exatamente metade da do N2O5. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Calcula uma velocidade e, através do balanceamento da equação, a gente pode determinar a velocidade dos demais componentes. Isso é muito legal, certo? Muito bom. Cuidado, muita atenção com as unidades. Às vezes, o cara dá uma tabela com os dados em mols por minuto, mas na resposta ele pede por segundos. Então, a gente tem que transformar minutos por segundo ou na unidade que ele sugerir, tá bom? Fechou? Para a gente fechar esse nosso estudo, tem um conceito assim relativamente importante, que é o conceito de velocidade média da reação. O que é essa velocidade média da reação? O que a gente estava calculando até agora era a velocidade de consumo ou a velocidade de produção de uma espécie numa reação. Consumo dos reagentes, produção dos produtos, beleza? Existe um termo que é a velocidade média da reação. Tá vendo ali? Velocidade média da reação. O que é essa velocidade média da reação? Ela não leva em conta nenhum participante. É uma média geral dada para uma reação qualquer. Como que a gente calcula ela? É fácil. Só se atente à ideia. Imagina essa reação genérica aqui, ó. A mais B formando C mais D. Onde Azinho, Bzinho, que está em vermelhinho ali, são os coeficientes. Quer dizer, os números que ajustam, que fazem o balanceamento dessa equação, beleza? Ok. A velocidade média dessa reação, olha só o que ela é. Bem simples. A velocidade média da reação lá, ó, a velocidade média da reação, ela nada mais é do que o módulo da velocidade de qualquer uma das espécies participantes da reação, é o módulo de qualquer uma das espécies, dividido pelo coeficiente dessa espécie na reação. Como assim, professor? Você calcula a velocidade de qualquer um. O cara deu lá os dados para calcular a velocidade do D. Ok, então você vai lá calcular a velocidade do D, que a gente aprendeu no slide passado, no slide anterior, ok? Daí você pega esse valor e divide por Dzinho. Bingo! Se você fizer isso para todas as espécies, você vai encontrar o mesmo valor, porque a velocidade é proporcional à estequiometria. Se você dividir pela estequiometria, você vai igualar os números, sempre você vai ter o mesmo número. Não esquece de fazer isso em módulo. Professor, você pode dar um exemplo? A gente tem aqui, ó, o Azinho aqui, a velocidade o Azinho, deixa eu voltar, passando muito rápido. O Azinho aqui, esse Azinho é exatamente o coeficiente do Azão lá da equação, da substância A na equação. Professor, dá um exemplo. Vamos lá, um exemplo. Ó. Bom, então eu peguei a mesma equação. Tá ali, ó. Qual é a velocidade média de consumo do N2O5? A gente já calculou, a gente pode calcular isso aí. Calculou. Tá bom, mas qual seria a velocidade média dessa reação? Né? A velocidade média dessa reação neste intervalo de tempo referido. Bom, como nós já calculamos a velocidade média do N2O5, que é 0,0048, é só dividir exatamente pelo coeficiente dele na equação, que é 2. Dividindo por 2 esse valor, a velocidade média da reação é 0,0024. Se você pegar o exemplo anterior lá, em que nós calculamos do NO2, nós dividiríamos por 4 e encontraríamos o mesmo valor, 0,0024 mols por litro vezes minuto, ok? Então, faça exercício disso, é bem importante que você
replique esse conhecimento o quanto antes, dê um pause, volte, se inscreva no canal, assim eu posso produzir mais conteúdo, dê um like, dê um joinha lá, ok? Para ver, ou dá um feedback, escreve lá ou faça alguma pergunta, dê um feedback, o que podia melhorar, o que não podia, o que está legal, para que eu possa continuar produzindo conteúdo para vocês, certo? Queridos, muito obrigado e até a próxima aula. Não perca a próxima aula, que é a aula sobre os fatores que alteram a rapidez da reação, certo? Obrigado, tchau.